tema do nosso trabalho é doenças veiculadas pelo solo, água e ar. As integrantes do grupo são Ana Luísa, Daniela Silva, Lorena Campos e Luciana Borges. Doenças veiculadas pelo solo. As doenças transmitidas pelo solo contaminado são causadas principalmente por parasitas, mas também podem estar relacionadas com bactérias e fungos, que podem permanecer por muito tempo no solo e causar doença, principalmente em pessoas com sistema imune comprometido. As principais doenças transmitidas pelo solo são larva migrans, também conhecida como bicho geográfico. Esse parasita não consegue atingir as camadas mais profundas da pele. O seu deslocamento ao longo dos dias pode ser percebido na superfície da mesma. Normalmente, os sintomas de larva migrans cutânea diminuem em cerca de 3 dias após o início do tratamento. Mas, para garantir a eliminação por completo do parasita, é necessário seguir o tratamento até o fim. Ancilostomíase, também conhecido como amarelão, é uma verminose provocada pelos parasitas Ancylostoma duodenale e Necator americanus. O verme adulto permanece fixado à parede do intestino e se alimenta dos restos alimentares da pessoa. Após ultrapassar a pele do hospedeiro, o parasita atinge a circulação sanguínea até alcançar os pulmões. O tratamento inicial tem como objetivo aliviar os sintomas e, em seguida, é feito o tratamento para eliminar o parasita. Ascaridíase, popularmente conhecida como lombriga, é uma doença infecciosa causada pelo parasita Ascaris lumbricoides, que leva ao aparecimento de sintomas intestinais. A forma mais comum de transmissão é através do consumo de água ou alimentos contaminados. Porém, como permanece no solo até que se torne infectante, pode afetar crianças que brincam no solo e levam a mão suja ou brinquedos contaminados com os ovos à boca. Caso haja suspeita de infecção, é recomendado ir ao médico para que se possa fazer exames e possa ser iniciado o tratamento adequado. Tétano. O tétano é uma doença que pode ser transmitida pelo solo e causada pela bactéria Clostridium tetani, que vive na terra, poeira ou fezes de pessoas ou animais. Além disso, a ferrugem de metais também pode abrigar esta bactéria. A vacinação é a única forma eficaz de prevenir a doença. No entanto, cuidado com as feridas também podem ajudar. Tundíase. O bicho de pé ou bicho de areia surge como uma ou mais lesões, em forma de pequenos caroços de cor marrom escuro, que causa bastante coceira e, se inflamar, pode provocar dor e avermelhidão no local. O tratamento é feito com a retirada do parasita e, em alguns casos, podem ser indicados vermífugos. Paracoccidioidomicose. É uma doença infecciosa causada pela inalação dos esporos do fungo Paracoccidioides brasiliensis, que vive no solo e em plantações. O tratamento pode ser feito em casa, com o uso de comprimidos antifúngicos, de acordo com a prescrição médica. Esporotricose. É também conhecida como doença do jardineiro, pois é comum afetar estes profissionais, assim como agricultores e outros trabalhadores que entram em contato com plantas e solos contaminados. É importante que o tratamento não seja interrompido sem recomendação, mesmo que não existam mais sintomas, pois caso contrário, pode estimular micro-organismos de resistência dos fungos. Pode estimular mecanismos de resistência dos fungos. Como prevenir as doenças veiculadas pelo solo?
Para evitar as doenças transmitidas pelo solo, é importante não andar descalço, evitar o consumo de alimentos e água possivelmente contaminados e investir na melhora das condições de saneamento básico. Além disso, é importante ter atenção à lavagem das mãos, principalmente as crianças, que podem colocar a mão suja na boca ou nos olhos e, assim, favorecer o desenvolvimento de doenças. Doenças veiculadas pela água. A água, apesar de ser essencial para a nossa sobrevivência, está relacionada com diversas doenças que afetam o ser humano. Essas doenças podem estar diretamente relacionadas a ela, quando são ocasionadas, por exemplo, por sua ingestão, ou indiretamente, isto é, quando a água serve de criadouro para algum vetor. Principais doenças transmitidas pela água: diarreia infecciosa. Se a pessoa vai muitas vezes ao banheiro e as fezes saem líquidas ou muito moles, ela pode estar com diarreia. As diarreias leves quase sempre acabam sozinhas. No entanto, é preciso beber líquidos para evitar a desidratação, que é muito perigosa. Cólera. A cólera é uma doença infecciosa que ataca o intestino dos seres humanos. É transmitida principalmente pela água e por alimentos contaminados. Quando o vibrião é ingerido, instala-se no intestino do homem, surgindo então a diarreia e o vômito. Os casos de cólera podem ser fatais se o diagnóstico não for rápido e o doente não receber o tratamento correto. Leptospirose é uma doença bacteriana causada por uma bactéria do gênero Leptospira. Caso não tratado, o paciente pode sofrer danos nos rins, meningite e problemas respiratórios e, em raras ocasiões, pode ser fatal. Hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser provocada por vários tipos de vírus. As hepatites do tipo A e E são transmitidas por água e alimentos contaminados por fezes. Extossomose é mais conhecida como doença do caramujo e é provocada pelo verme esquistossomo. Os ovos desse verme saem junto com as fezes da pessoa contaminada. Se não houver fossa ou rede de esgoto, eles podem chegar à água doce e, chegando lá, os ovos dão origem a pequenas larvas chamadas mirácides. Dengue. A dengue é causada por um arbovírus, que é um vírus transmitido por meio de picada de insetos, sendo esse o caso do vírus causador da dengue e também do vírus causador da zika e da chikungunya. Como prevenir doenças veiculadas pela água? Uma das ações prioritárias é o investimento público para a melhoria da infraestrutura dos serviços de abastecimento de água, para consumo humano, coleta e tratamento de esgotos e resíduos sólidos, no sentido de prover à população de condições adequadas de saneamento básico, contribuindo para a prevenção, controle e redução dos riscos e casos da doença. Doenças veiculadas pelo ar. A poluição do ar nas grandes metrópoles pode causar várias doenças de efeito pulmonar e no sistema nervoso. Elas são inúmeras, mas podemos apontar algumas delas como sendo as mais comuns. Bronquite asmática é uma doença causada pela inflamação dos brônquios que inflamam por razões alérgicas, ou seja, causadas por partículas externas. Asma é outra doença recorrente causada pelos micro-organismos soltos pelo ar. Neste caso, há um inchaço e um estreitamento das vias do pulmão. Câncer de pulmão
Nem sempre é feita uma ligação clara do câncer com as doenças veiculadas pelo ar, mas estudos já demonstraram que aqueles que moram em áreas cuja qualidade do ar é mais baixa estão mais propensos a desenvolver essa doença. Rinite alérgica é uma reação exagerada do sistema imunológico ao confundir partículas inofensivas com micro-organismos causadores de doenças. Sarampo é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida pelo ar. É extremamente contagiosa e fica no ar por até 2 horas. Doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma categoria em que são inseridos a bronquite e o enfisema, por exemplo. Elas são caracterizadas pelo bloqueio da passagem do ar para os pulmões. Pneumonia. Ocorre uma inflamação dos sacos de ar do pulmão, podendo atingir apenas um ou os dois. AVC. A poluição do ar também pode causar o entupimento de algumas veias, diminuindo a oxigenação do cérebro e causando o acidente. Mal de Parkinson. Alguns estudos também relacionam o surgimento do Parkinson a partir do volume de poluição do ar a que uma pessoa é exposta ao longo de sua vida. Alzheimer. Assim como acontece com o Parkinson, a poluição também pode causar outras doenças neurodegenerativas, como a demência e o Alzheimer. Estudos apontam que o tempo a que uma pessoa fica exposta à poluição do ar pode aumentar as chances do indivíduo desenvolver Alzheimer. Como prevenir as doenças veiculadas pelo ar? Os especialistas elencam a redução das emissões de poluentes por meio de tecnologias de controle, a criação de áreas verdes nos centros urbanos, a substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis e a ampliação de ciclovias para viagens de curta e média distância. No caso da poluição expelida pelas chaminés, aperfeiçoar no caso da poluição expelida pelas chaminés, aperfeiçoar as regras de licenciamento ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Aqui estão nossas referências e boa noite.